Hoje o Homem Arquitetura vai fazer um tour super especial, como vocês nunca viram aqui pela casa da Lina Bobardi. Valdir Jatobá, que é o curador da MAD, uma das maiores feiras de design do Brasil, vai fazer esse tour com a gente. Ele também é curador aqui da casa da Lina Bobardi. E ele vai fazer esse tour com a gente, mostrando cada detalhe de quando a Lina e o Pietro moravam aqui. Essa estante aqui para mim é o direito ao feio, que está aí, porque ela valorizava se era feio ou bonito. Ela não olhava a pessoa olhar, que a gente olha, ai que feio, que bonito. Não, aquilo devia ter uma importância para um grupo de pessoas, aquilo devia ter uma utilidade para o mundo, das outras. Esse espaço daqui, essa estante, teve um momento que nós fizemos uma exposição, uns 3, 4 anos atrás, com um curador internacional, um curador suíço, em que ele convidou alguns artistas para criar intervenções dentro da casa. O Meirelles escolheu esse espaço aqui para poder fazer uma intervenção, e era uma intervenção muito interessante, porque a Lina não tinha medo de ninguém na vida, ela morria de medo do Pietro. Ela não respeitava ninguém na frente dela, principalmente o masculino ela não respeitava, mas o Pietro ela obedecia assim, qualquer coisa que ele falava ela baixava a cabeça e seguia. Então, a Lina tinha uma visão socialista do mundo, o Pietro já tinha uma visão mais de centro do mundo. Então era engraçado que eles tinham um código que quando as conversas, ou quando ele queria ficar sós com uma determinada pessoa, ou aquecia muito aquele momento, a Lina vai fazer um café. E ela se levantava e ia fazer o café. Era o código. E aí o Cildo resgatou essa história, então foi muito interessante, porque a obra dele ficava aqui um gravador por detrás dessa parafernália toda, a gente não ouvia, de tempo se parecia a voz do Cildo Meirelles falando italiano, Lina vai fazer o café. Da lareira saía um cheirinho de café. Ah, que lindo! A natureza tem que estar dentro da casa. E aqui é um exemplo. Essa árvore, se você olha aqui os objetos, esse tronco, esse galho, é como se ele estivesse dentro da casa, faz parte. Então, ela tinha muito essa preocupação, o dentro, fora, e o fora, dentro. É interessante porque o átrio, ele conecta não só a sala, né, como a marquise, a parte lá de baixo. Então, ele traz a luminosidade de cima para baixo da casa, faz essa transversalidade, né? E também pensando que a luz nunca bate diretamente, frontal, né, na janela, porque a gente tem um nascente que põe aqui. Então, quando é em torno de meio-dia, quando a gente tem um dia mais ensolarado, a luz incide no átrio e ilumina a sala inteira. Tinha um pensamento exatamente de você dobrar e colocar na igreja para os não nobres poderem se sentar, porque os nobres tinham seus assentos garantidos. E ficavam empilhadas ao redor, etc. Então, ela traz esse pensamento e cria a Frei Egídio, que é exatamente uma cadeira dobrável. Então, é interessante vocês verem que muito dessa coleção dos objetos, muito dessa coleção do imaginário que ela ia pegando para essas viagens e tudo mais brasileiro, ela tenta adaptar nas criações e na forma, vamos dizer assim, dos objetos e principalmente do mobiliário que ela começou a desenhar. As cadeiras foram reeditadas agora pelo Etel. E liberdade, sensação de acolhimento, né? Porque a parte acolchoada desprende do anel de aço, então a cadeira pode estar assim mesmo. Esse movimento. Isso, esse movimento, ou pode ficar horizontal. E aí, quando fica horizontal, praticamente se deita na cadeira. Então, ela já é um encontro mais com a cultura brasileira mesmo, mais popular. Diz que ela se inspirou numa tigela. E ela chamava tigela. Nós é que sofisticamos para boa, mas ela chamava tigela. Veja como é isso aqui. Não fica esse arranjo o tempo todo assim. Não ficam as violetinhas assim. A casa, quando sair dessa exposição, que acaba agora no dia 30 de junho, ela volta a uma ambientação normal, uma ambientação de casa-museu, mas muitos objetos, que são objetos valiosos, infelizmente, por uma falta total, vamos dizer assim, de segurança que a gente tem nesse país, a gente não pode deixar, porque aqui a gente recebe como se fosse uma casa. As pessoas vêm, entram, não tem um policial, vocês veem que não existe essa agressão, mas a gente tudo mais fica o essencial para poder mostrar um pouco de que é uma casa-museu. É porque ela catava madeiras que ela achava o formato interessante. Então, ela fez essa composição por causa de formatos inusitados. Hoje tem um museu
de quando a casa foi inaugurada, para a gente ver algumas diferenças, por exemplo, da vista que a gente acabou de ter. A gente tem uma outra linguagem ali embaixo, mas também sabendo que ela escolheu as espécies de plantas e algumas palmeiras, e até dialogam com os pilotis, então a gente entende que essa imersão foi planejada. A casa era careca, ou desculpa, os arredores da casa, essa foto tem que arredar. Essa é ótima. A casa nunca foi pensada para ter cortina, ela não queria cortina, depois que teve de ter essa proteção, mas ela não queria cortina. Aqui era uma antiga fazenda de chá dos ingleses da família Miller Carioba. A exposição em Roma mostra que ela não pôde construir nada na Itália quando ela se formou, porque era época de guerra. O único projeto que ela pôde realizar foi um espaço para mães solteiras, porque os maridos tinham quase que todos morrido na guerra. Então, quando ela veio para cá, ela pediu ao Bardi que uma das coisas que ela queria era construir uma casa para eles morarem. E que fosse num lugar que se devissasse a cidade. Então, tem uma vista aqui, aqui ó. O Morumbi era assim? Era pelado? Era pelada. Essa foi a primeira casa do Morumbi. E essa mesa de mármore de Minas. Interessante porque ele faz um desenho losango lá que lembra o pavilhão de Barcelona do Mies van der Rohe. E é muito pesado, né? É um mobiliário original também que ela desenhou pra cá. Não sai daqui, nunca saiu. Não tem como sair. É o pé totalmente desenhado. E você vê que está muito na linha do azul do vidro tio, para poder sumir, só aparecer realmente a beleza da pedra. Então, se a gente tentar visualizar um pouco dessa vista que tinha, a gente entende as escolhas dos tons, né? Que ela escolheu do azul, do cinza. Ela era apaixonada pelas cores primárias. De alguns quadros que fazem parte do acervo da casa, alguns outros tiveram de ser vendidos, como naquele momento que eu falei para vocês, no momento do inventário. Esse daqui é um dos mais importantes, que é um da mata. Mas a disposição era exatamente essa. E eu descobri que esse console está numa coleção particular. A coleção em Unis agora, inclusive eles estão catalogando para talvez abrir ao público, etc. Então eu pedi se eles poderiam nos emprestar esses consoles, porque eles estavam neste local, voltaram para esse local. Como também que trabalha fora, executiva, que precisa ter uma vida rápida, ter uma vida super prática. Então, a cozinha ela é menor em termos de espaço, porque ela pega, ela baixa essa mesa, ela serve daqui, pega dali, ela traz uma máquina de lavar. Não existia máquina de lavar pratos aqui nesse país, quer dizer, então ela traz isso, uma máquina de lavar pratos. Esse pensamento modernista, as pias, quer dizer, você vê que tem uma profusão de pias, a pia para copa, aqui é para cozinha, quer dizer, uma forma de você estar facilitando a vida de uma maneira bem contemporânea para a renascença brevemente. Você está combinando as cortininhas com os bichinhos, com as plantinhas. Então isso daqui também não fica, nesse momento a gente recolhe esses objetos e tudo mais. A única coisa que vocês vão ter realmente a experiência depois que a gente vai fazer, a gente vai servir um cafezinho com as xicrinhas que eram dela. Vocês vão poder depois saborear essa experiência, que a gente não faz isso também. Esse é muito italiano, não É sei. linda. Muito engraçado. Vamos passar por aqui antes da gente ir para o café. Aqui, né, as cortininhas. Muito acessível italiano. Essa é muito italiana. Aqui é a porta que vai dar exatamente na porta de entrada. Então você tem esse percurso com o átrio aí no meio. Aqui eram os 2 quartos de hóspedes que eu comentei com vocês, que hoje eles estão fechados porque guarda a coleção, né, dos desenhos e tudo mais. O banheiro social. Da abertura, então não tem porta de box, não tinha cortina de plástico, era exatamente um vão para poder você usar para o banho, para a higiene, etc. Uma mulher que valorizava tanto a seda como a chita, entendeu? Quer dizer, então, e ela desenhava muitas roupas, então ela gostava muito dos cáficas. É um máximo, né? Fiquei arrepiada. É um máximo. Ela gostava muito de tecidos, então, olha, então, muita coisa que ela trouxe, kimonos japoneses, então você tem aqui ainda uma quantidade de coisas e que eram, nesses outros armários também, que faziam parte do closet dela. Originais de viagem, com os tags originais, todos eles, aqui, que a gente deixa, que a gente não pode mexer em nada, e que fazia parte das andanças dela.
Nas nossas pesquisas, a gente descobriu que a Lina fez uma viagem bastante grande para a Europa logo que ela terminou a casa. Coisa de quase um ano, praticamente. E aí ela conheceu o trabalho do Gaudí, ficou bastante encantada, começou a citar ele nas palestras que ela dava por aqui. Uma inspiração. Foi uma inspiração, isso. Que bacana. Pizza também, para receber as pessoas e tudo mais. E o café, que a gente vai tomar aqui junto com... Olha o cenário. Da época dela ainda vive até As hoje. xícaras que a Lina usava. Eu espero que vocês tenham gostado da visita. A casa é muito maravilhosa, muito linda. E infelizmente não vai ficar assim sempre. Vão existir outras exposições aqui, mas a casa humanizada como ela está agora só vai até o final do mês. Então aproveitem para ver o vídeo também.